E aí, irmãos, estamos iniciando nesta manhã mais uma escola especial, né? Hoje nós vamos estudar um pouco na palavra de Deus com respeito da ressurreição de Cristo, né? Hoje está se comemorando realmente essa data, né? O mundo hoje está todo ligado para essa data e nós também, como cristão, não poderia deixar de falar sobre esse momento tão importante na vida do cristão, na vida da igreja, na vida do cristianismo, que foi a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes, nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus em Jeremias, capítulo 22, versículo de 1 a 15. Jeremias, capítulo 22, versículo de 1 a 15. Enquanto os irmãos estão procurando, eu queria só lembrar os irmãos que nós estamos com as nossas programações no canal aqui. E os irmãos não se esqueçam de sempre dar um like, se inscrever, divulgar também a nossa transmissão aqui pelo canal da Igreja Bíblica de Nova Pavuna. E também estamos fazendo live, 3 lives por semana no Facebook da Igreja Bíblica de Nova Pavuna e queremos também incentivar os irmãos a estar conosco nas programações da nossa igreja, tanto no Facebook como no canal no YouTube, tá certo? Então diz assim a palavra do Senhor nesta manhã. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque, se deveras cumprirdes estas palavras, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentaram no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvido a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidade desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram a outros deuses e os serviram. Não choreis o morto, nem o lamenteis. Chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, e que saiu deste lugar. Jamais tornará para ali. Mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo, sem pagar e não lhe dá o salário. Que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, lhe abre as janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque
só porque rivalizas com outros em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e vamos orar para iniciar nossa programação nesta manhã. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma data que o Senhor tem nos permitido a estarmos aqui relembrando. E uma data tão especial, ó Deus, que é a morte e ressurreição de Jesus. Que presente o Senhor deu ao mundo. A tua palavra diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, que presente o Senhor deu. Mais uma vez eu repito, Deus nos deu Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, ó Deus. E nesta manhã estamos aqui para relembrar isso, para inculcar na cabeça dos nossos ouvintes nesta manhã, que não sejam incrédulos, mas que realmente lembre-se dessa data, não só nesse momento, mas todas as horas de sua vida. Que esse presente foi especial, um dom gratuito de Deus, foi um presente que o Senhor nos deu. Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância. A tua palavra também diz que nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida. Oh Deus, foi nesse momento que Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, Ele nos deu vida. Mas uma das coisas que nos deixa feliz nesta manhã, ó Deus, é saber que o nosso Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, mas não ficou na cruz. Foi para o sepulcro, mas não ficou no sepulcro. Ressuscitou no terceiro dia. Ó Deus, que alegria nos dá de saber que o nosso Jesus, o Jesus que nós cremos, Ele não está no sepulcro lá em Israel. Ele está no céu. Ele ressuscitou, subiu ao céu e prometeu que um dia vinha nos buscar. Deus, muito obrigado por nós termos essa certeza em nossas vidas. Nos abençoe agora, Pai, na programação que temos, os louvores que vamos cantar nesta manhã, também a mensagem da Tua Palavra. Nos usa como instrumento em Tuas mãos nesta manhã. Nos fortalece na Tua graça. Abençoe também esse dia. Abençoe o culto à noite, ó Pai. Abençoe a vida do pastor Flávio, que vai trazer a mensagem hoje à noite também. Abençoe os louvores de hoje à noite. Ó Deus, abençoe que tudo possa redundar na Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos agora ouvir os cânticos nesta manhã. Bom dia! Bem-vindos a mais uma escola dominical, nesse domingo de manhã de Páscoa, em que o nosso Jesus ressuscitou. Gostaria de começar cantando uma música que lembra da entrada de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas colocaram os ramos para que ele pudesse entrar de modo triunfal em Jerusalém, antes da sua morte. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei, hosana, hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez.
para levar-nos para o eterno lar. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Vamos continuar cantando um hino sobre a ressurreição de Jesus. Quando Maria Madalena e a outra Maria chegou no sepulcro, o sepulcro estava vazio. E o anjo anunciou: por que vocês estão a procurar quem ressuscitou? Cristo já ressuscitou. Aleluia! Que nós possamos nos alegrar com essa verdade maravilhosa. Cristo já ressuscitou. Aleluia! Sobre a morte triunfou. Aleluia! Tudo consumado está. Aleluia! Salvação de graça dá. Aleluia! Uma vez na cruz sofreu. Aleluia! Uma vez por nós morreu. Aleluia! Mas agora vivo está. Aleluia! E para sempre reinará. Aleluia! Gratos hinos entoai. Aleluia! A Jesus o grande Rei. Aleluia! Pois a morte quis baixar. Aleluia! Pecadores para salvar. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Vamos cantar mais uma música maravilhosa, um corinho que fala que Jesus ressuscitou e por isso Ele vai reinar para sempre. E nós estamos muito alegres porque o nosso Deus é um Deus eterno, glorioso. A glória dele é para todo o sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é
Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cante de sua casa mais uma vez. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar esse tempo de louvor cantando mais uma música. Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Fique agora com um momento de estudo da Palavra de Deus. Um bom dia a todos, um bom domingo de Páscoa. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. E nesta manhã eu queria falar sobre a ressurreição de Cristo, né? E uma das coisas que eu quero abordar nesta manhã sobre a ressurreição de Cristo é que a ressurreição de Cristo, meus irmãos, é o que aprendemos com a ressurreição de Cristo, né? Temos muitas coisas para aprender com a ressurreição de Cristo. E uma das coisas que tem me chamado muito a atenção com respeito da ressurreição de Cristo é o pecador não acreditar, né? Interessante que está mais evidente isso do que nunca, de ter pessoas que não acreditam na ressurreição de Cristo. E isso nos deixa um pouco preocupado e triste. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo
Crer na ressurreição de Cristo é de suma importância para a vida do pecador. Interessante que nós temos que crer que Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu, viveu 33 anos, depois morreu na cruz do Calvário. Mas ele não ficou na cruz do Calvário, ele ressuscitou, né? Ele foi para o túmulo, ressuscitou. E isso Jesus Cristo sempre dizia, sempre predizia, em todos os momentos que ele tinha a oportunidade de dizer, que ele dizia que o Filho do Homem, ele veio para morrer e dar vida e ressuscitar no terceiro dia. Mas o interessante, até os que andavam com ele não acreditavam. Nós também aqui, na geração que vivemos, na atualidade que vivemos hoje, nós encontramos pessoas que também não creem na existência que realmente isso aconteceu. Muitas pessoas até dizem que crê de boca, né? Eu creio, baseado em uma religião, mas as suas atitudes não mostram realmente a veracidade do seu crer. É isso que eu queria deixar claro nesta noite aqui, nesta manhã. Eu queria deixar bem claro nesta manhã isso. Sabe por quê? Interessante que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 47. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 47 e 48 de Lucas 23. Veja o que diz a palavra do Senhor. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, lamentando, batendo no peito. Versículo 49 também. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Deus, de falarmos de uma história verídica, de uma história de um Jesus que nasceu de uma pecadora chamada Maria e veio para salvar, veio com um propósito. Jesus veio com um propósito. Jesus ele veio para salvar os perdidos, para tirar o pecado do mundo. Mas infelizmente, ó Pai, as pessoas não acreditam. As pessoas não querem acreditar na veracidade deste acontecimento tão importante para a humanidade, que é a morte e ressurreição de Jesus. Deus, tenha misericórdia dessa nação. Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, coloque em nós, ó Deus, mais disposição para pelo menos acreditar nas verdades da Tua palavra. Deus, abençoe que a Tua palavra possa entrar em nossos corações nesta manhã e nós possamos sair, ó Deus, depois dessa mensagem, com a chama acesa em nossos corações da veracidade que é a história de Cristo. A morte, a ressurreição, a sua subida ao céu, a sua volta, a sua promessa de um dia voltar. Deus, tenha misericórdia que nós possamos realmente acreditar nas verdades da Tua palavra. Deus, que nós não venhamos acreditar só de boca, mas que nós venhamos acreditar também de ações, de vida, que nós possamos, a nossa vida possa propagar que nós acreditamos nas verdades da Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, durante esse dia. Nos usa como instrumento em Tuas mãos para que a Tua palavra possa fazer efeito na vida de ouvintes nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
só para que os irmãos entendam o contexto aqui desse texto. Nós estamos vendo aqui que Jesus Cristo já foi crucificado e aqui está nos momentos finais da morte de Jesus. Jesus Cristo está morrendo. Interessante que no versículo 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Jesus Cristo morreu nesse momento aqui. Jesus Cristo consumou aquela tarefa que realmente precisava ser feita na cruz do Calvário. E interessante, irmãos, que eu quero chamar a atenção para esse centurião e para multidões. Interessante que tudo ali estava acontecendo, mas ainda existia uma dúvida. As pessoas não estavam acreditando que o Cristo que estava padecendo, que estava morrendo, era realmente o Filho de Deus, era aquele que veio para salvar. E interessante, veja o que o centurião falou, vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Uma das coisas que me chama a atenção neste versículo, irmãos, é que com o acontecimento da morte de Cristo, trouxe a veracidade para o centurião, trouxe a confirmação de quem verdadeiramente era Jesus, era o justo. Jesus era o justo. E aquele centurião saiu daquela situação ali totalmente diferente de quando ele entrou e viu. Jesus Cristo morreu, muitas coisas aconteceu quando Jesus Cristo expirou, ou seja, morreu. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Oh, irmãos, isso aqui nos traz a convicção daquilo que aconteceu para os incrédulos. Interessante que Jesus Cristo ele veio para esse fim. Jesus Cristo veio trazer a verdade e comprovar a verdade. Jesus Cristo sempre avisou, dentro da sua caminhada cristã, dentro do seu ministério de pregar o Cristo ressurreto, ele sempre predisse que ele vinha para salvar pecadores. Hoje também estamos pregando isso para você nesta manhã. Jesus tem uma finalidade nas nossas vidas, salvar nossas vidas, nos salvar. E o ato da cruz de Cristo, Jesus Cristo morrendo na cruz, o ato foi para essa finalidade, foi realmente para salvar a mim, para salvar você que está nos ouvindo nesta manhã. O que aprendemos com a ressurreição de Cristo? Interessante. O que aprendemos com a história de Cristo, nós podemos até dizer assim. A primeira coisa que nós aprendemos com a ressurreição de Cristo, irmãos, é a incredulidade do povo. O povo era incrédulo. O povo não acreditava que aquele que estava morrendo, aquele que estava indo a caminho do sepulcro e aquele que ia ressurgir no terceiro dia, as pessoas nunca acreditavam que era o Filho de Deus. E além de não acreditar que era o Filho de Deus, eles também não acreditavam que de passo a passo as coisas iam acontecer como Jesus pregava. Jesus sempre predizia, como eu já disse várias vezes, da sua morte. As pessoas só acreditaram quando viram. Viram aí o centurião? Viram aí a multidão? Só acreditou quando viram. Jesus Cristo também falava para os seus discípulos, para as multidões e para as pessoas aonde ele convivia. Ele dizia também que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Mas as pessoas não acreditaram. Não acreditaram. Sabe o que é isso? Incredulidade. E eu queria levar os irmãos para um texto muito conhecido nas Escrituras, que fala sobre a incredulidade também.
Interessante que esse texto ele vai falar de dois discípulos de Jesus, né? E esses discípulos, eles estavam com Jesus, eles ouviram muitas vezes o sermão de Jesus, e ele sabia que Jesus tinha dito que no terceiro dia ressuscitava, mas esses homens estavam totalmente sem enxergar aquela promessa que Jesus tinha feito. Interessante, irmãos. Eu queria nesta manhã chamar a nossa atenção. Quantas e quantas vezes também nós às vezes não enxergamos, não queremos enxergar as promessas de Cristo e não acreditar. Às vezes a incredulidade está tão enraizada nos nossos corações, na nossa mente, que às vezes, meus irmãos, nós deixamos de acreditar ou de enxergar. Nós deixamos de enxergar as grandes maravilhas de Deus por causa da incredulidade. Incredulidade, o que é incredulidade? Incredulidade é não crer. É aqueles que não crê, é aqueles que são ateus, né? E interessante que existe uma promessa para esse tipo de pessoas, né? Para esse tipo de pessoas que não acreditam. Lá em Apocalipse, capítulo 21, cuidado com a incredulidade. A incredulidade ele pode fazer coisas absurdas com você. Lá em Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 21, me perdoe. Apocalipse 21, versículo 8 diz assim, ó: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos. Incredulidade, aqueles que não acreditam nas coisas de Deus. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Lugar para incrédulos, para aqueles que não acreditam nas verdades de Deus, é o fogo do inferno, né? Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Pegue sua Bíblia, lá em Apocalipse 21, versículo 8, você vai ver isso bem claro. Meus irmãos, cuidado com a incredulidade. Eu queria mostrar a história desses dois discípulos. Esses dois discípulos já tinham ouvido Jesus pregar, Jesus falar para eles: olha, vocês saibam, fique sabendo, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscito. E veja o que aconteceu com esses discípulos. Versículo 13 de Lucas 24 em diante diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais são as coisas? A morte de Cristo. A morte de Cristo. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Você parou para pensar sobre essa história? 2 homens conversando no caminho, o terceiro homem se aproxima, o terceiro homem é Jesus, aquele Jesus que tinha prometido ressuscitar no terceiro dia. E eles já sabiam disso, Jesus já tinha dito para eles. Mas os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Veja só, vá vendo só os pontos. Daqui a pouco nós vamos ver os pontos que a incredulidade faz na vida de um pecador. Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatra, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Nem isso eles acordaram ele. Jesus perguntando a ele, e eles não se acordaram para isso. Eles lhe perguntou: quais?
e foram explicar para o próprio Jesus tudo que tinha acontecido com Jesus, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, olha aí, ele já tinha ouvido até falar da ressurreição de Cristo. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem sido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Jesus vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração. Olha aí o que é que Jesus estava alertando aos discípulos, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Mais uma vez Jesus Cristo repetindo aquilo que ele dizia para os discípulos. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas ele constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos. Olha só, irmãos, o que aconteceu. E o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou. Olha só, irmãos, precisou Jesus Cristo vir comprovar a verdade para aqueles homens também. Aí eles saíram mostrando para todo mundo que realmente Jesus ressuscitou. Então eles viram e creram. E Jesus disse, e ele começou a dizer, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido a partir do pão. Meus irmãos, eu queria mostrar alguns malefícios, ou seja, algumas coisas ruins que a incredulidade traz dentro dessa história dos dois discípulos no caminho de Emaús. A incredulidade, o que a incredulidade faz com o pecador? Eu queria mostrar algumas coisas que a incredulidade faz com o pecador. No versículo 16, nós vemos que a incredulidade cega o pecador. Nós vemos aí no versículo 16 que os seus olhos, porém, estavam como os que impedidos de reconhecer Jesus. Jesus conversando, Jesus disse, Jesus deu pista de todas as maneiras, mas aqueles homens não viram Jesus, não enxergaram que era Jesus. Outra coisa que a incredulidade faz na vida do ser humano, na vida do pecador, entristece. Você vê que no versículo 17, e eles pararam entristecidos. Jesus perguntando a ele o que foi que aconteceu, estou aqui, está aqui eu. Eles não estavam enxergando, e aí, além de não estar enxergando, eles entristecidos foram explicar a história para o dono da história. Você já parou para pensar, irmãos, o que a incredulidade faz? No versículo 21, a incredulidade também ela tira a esperança.
Veja aí no versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Até a incredulidade tirou até a esperança de Jesus ser o rei de Israel. Irmão, nos versículos 22 a 23, nós vemos aqui que ele desconfia, da verdade. Então, irmãos, devemos ter muito cuidado com a incredulidade. Cuidado com a incredulidade. A incredulidade é muito perigoso na vida do pecador. E nós temos convivido com ela. Às vezes nós não queremos acreditar nas verdades da palavra de Deus. Quantos e quantos pregadores, Às vezes quando eu chego daqui eu vou olhar nos Facebook e vejo muitas das nossas igrejas, os pregadores tudo empenhado, fazendo live, pregando a verdade. Mas a verdade vem, entra aqui e sai acolá. Porque as pessoas não querem dar crédito à verdade que é da palavra de Deus. E um dos maiores prejuízos que nós vemos no ser humano é a incredulidade. E a ressurreição de Cristo, que nós devemos aprender com a ressurreição de Cristo, é a incredulidade do povo, O povo não acreditava que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus faz coisas grandes na vida de um pecador, mas as pessoas só acreditam vendo, Nesse mesmo episódio nós vemos Jesus Cristo aparecendo aos seus discípulos e um deles não estava. E quando os discípulos foram dizer as boas novas para aquele discípulo chamado Tomé, ele também mais uma vez não acreditou e disse só acreditava vendo. Meus irmãos, nós não estamos vivendo num mundo assim também, que as pessoas só querem acreditar que Jesus Cristo vem quando ele vir. Interessante que isso pode ser perigoso, porque talvez você não vá acreditar e você vai acreditar até o último dia que não vai ter mais jeito. Jesus Cristo disse que um dia vem. E Jesus Cristo vai vir entre nuvens de uma maneira que ninguém vai perceber. Só quem vai perceber é aqueles que crê. Por quê? Porque eles vão começar a subir. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, Os mortos ressuscitarão, serão transformados seus corpos e eles começarão a subir e juntamente depois que os mortos subirem, que tiver no seio já com Jesus nas nuvens, os vivos, os que estiverem vivos e tiverem a certeza e crê em Cristo Jesus, subirão juntamente também com eles. E aqueles que não crê vão estar cegos como os discípulos do caminho de Emaús e não vão ver realmente o esplendor da glória de Deus. Quantas e quantas vezes nós temos deixado de ver a glória de Deus por causa da incredulidade. E a incredulidade é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Porque nós não vamos, se nós continuar com a incredulidade, nós não vamos ver a glória de Deus. Interessante, já imaginou? Se os discípulos não tivessem com aquela atitude de incredulidade, quando Jesus Cristo tivesse aparecido, eles tinham logo visto: Jesus, é tu, Jesus, que alegria! Tinha sido a história totalmente diferente. Mas não. A incredulidade do povo era grande. Da mesma maneira como o centurião só acreditou que Jesus Cristo era justo depois da morte. A multidão só acreditou que Jesus Cristo era justo depois da morte. Os discípulos só acreditaram que Jesus tinha ressuscitado depois de muito tempo, de uma boa caminhada. E quando estava para comer e agradecer, foi que eles perceberam que era Jesus. Da mesma maneira, meu irmão e minha irmã, o meu amigo que está nos ouvindo nesta manhã, cuidado com a incredulidade, porque senão você não vai enxergar o dia que Jesus vai voltar. Ele prometeu que vai vir. E ele vai vir com poder e grande glória para o arrebatamento da igreja. Ele vai vir arrebatar a igreja de Cristo. E para ele arrebatar a igreja de Cristo,
Só vai aqueles que realmente vê e crê. Aqueles que crê, às vezes não precisa nem ver. Você precisa crer. Jesus vai vir não para a segunda vinda, ele vai vir para o arrebatamento. O arrebatamento de Cristo vai ser nas nuvens, como eu já falei. Já imaginou se você disser, eu só subo se eu ver Jesus? E Jesus dizendo, vem cá, estou te chamando. Mas nós somos às vezes incrédulos, nós queremos ver, eu tenho que ver Jesus, eu quero ver Jesus. Será que vai ser assim? Cuidado. Nós aprendemos com a ressurreição de Cristo que a incredulidade do povo, era grande. E a segunda coisa que eu queria deixar nesta manhã de aprendizado com a ressurreição de Cristo é de como vencer a incredulidade do povo. Interessante que Jesus Cristo venceu a incredulidade do povo ali, principalmente dos discípulos. Veja só como foi que Jesus venceu. Jesus venceu pregando a palavra de Deus para os incrédulos. Olha só o que Jesus falou no versículo 25. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Interessante que Jesus Cristo não foi dar carão nos discípulos, Jesus Cristo não foi dizer, ei, tá vendo eu aqui? Não foi isso. Mas Jesus começou a lembrar ele as promessas. Jesus começou a lembrar os ensinamentos dos profetas. Jesus começou a lembrar o que os profetas diziam a respeito dele mesmo. Vocês não lembram, seus necios ou tardos de coração, o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse, que realmente eu morresse na cruz do Calvário e entrasse na sua glória. Interessante Jesus Cristo falando isso para os discípulos, nem isso eles se acordaram em dizer, rapaz, por que esse homem estranho sabe de tanta coisa que eu não sei? Ou então que eu já sei, ele sabe também. Quem é esse homem? Eles nem se... Como vencer a incredulidade? Pregando a palavra de Deus para os incrédulos. Oh, meus irmãos, eu vejo a necessidade desta pavunda do município de Pacatuba, do Ceará, do Brasil, do mundo. O que precisa para o povo hoje é ser pregado o Evangelho. As pessoas precisam ouvir mais do Evangelho de Cristo. As pessoas precisam ouvir mais do Evangelho de Cristo. Jesus pregou o Evangelho mais uma vez, relembrou. As pessoas precisam se lembrar. Ainda está pouco, está com mais ou menos um ano que a gente viu um dos maiores escândalos contra o nosso Jesus. Ali não é outra coisa não, incredulidade, né? Precisa ser pregado mais a palavra de Deus, né? Precisa mostrar para essas pessoas que Jesus é coisa séria, crer em Cristo é coisa séria, é muito sério. O que a pregação faz na vida de um pecador? O que é que a pregação faz na vida de um pecador? Eu queria mostrar bem rápido, porque o tempo está passando. Nós tínhamos muita coisa aqui para falar nesta manhã, mas eu tenho que pular algumas coisas. Mas eu queria deixar nesta manhã o que a pregação da palavra de Deus faz na vida do pecador. Primeiro, ela dá prazer de estar juntos. No versículo 28, quando Jesus estava explicando tudo direitinho para aquele homem, aí se aproximaram de uma aldeia aonde eles iam. E Jesus fez menção de ir em outro caminho. Era como se fosse uma bifurcação, uma encruzilhada, né? E tinha dois caminhos, um para cá e outro para lá. E Jesus fez menção de ir para o outro caminho e deixar eles ir embora sós. Interessante que a pregação ali de Jesus, a fala de Jesus estava tão legal, tão comovente, tão boa de se ouvir,
que eles tiveram o prazer de estar juntos, né? Irmãos, é isso que a pregação da palavra de Deus faz com o incrédulo. Ele dá prazer de estar junto. Se você estiver pregando para um incrédulo e ele não tá tendo prazer de você estar ali, está errado. Você tem que falar palavras da verdade, palavra da Bíblia, palavra que conforta, palavra que levanta, palavra que anima, palavra que restaura, palavra que tira a cegueira, porque a palavra de Deus ela é boa, a palavra de Deus ela é perfeita, ela é doce, a palavra de Deus ela restaura a alma. Então, aqueles homens sentiram o desejo de mais e disse, o que foi que eles disseram? Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez menção de passar, mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Aquele momento ali foi prazeroso, eles acharam bom, eles gostaram de estar juntos. O efeito da pregação para o pecador, ela traz esse efeito, ela traz prazer. O pecador se sente bem de ouvir a mensagem do Senhor. Outro resultado que a pregação faz para o pecador, abre os olhos. No versículo 31, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Irmãos, a pregação da palavra de Deus para incrédulos, para pessoas que não crêem em Deus, ela abre os olhos, ela clareia, ela mostra coisas belas e ocultas que nós não sabemos. A palavra de Deus ela faz efeito na vida de um pecador, como fez na vida dos discípulos. Eles se acordaram, né? Então abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Outra coisa que a palavra de Deus faz também na vida do pecador, reconhecimento. No versículo 32, e disseram uns aos outros, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Jesus Cristo estava nada mais ou nada menos falando as Escrituras para os discípulos. E o que foi o efeito das Escrituras? Reconhecimento. Eles reconheceram que estavam realmente sem enxergar. Eles reconheceram que precisavam ter mais atenção. Eles reconheceram que Jesus Cristo realmente ressuscitou. E a última coisa que a palavra de Deus faz na vida de um pecador, sabe o que é, meus irmãos? Ela dá desejo de espalhar a verdade. Versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E eles disseram no versículo 35, então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ela traz para nós muitos ensinamentos. Nesta manhã nós aprendemos 2. Nós vimos a incredulidade do povo. O povo não quer acreditar. Da mesma maneira que não acreditaram no tempo de Jesus, hoje também não é difícil a gente achar pessoas que não acreditam nas verdades de Cristo. Mas eu quero dizer para você, é verdade. Cuidado que esse dia da volta de Cristo não lhe pegue de surpresa como pegaram os discípulos. Interessante que os discípulos teve tempo de retornar a coisa, de contornar a coisa. Não sei se você vai ter esse mesmo privilégio que os discípulos tiveram. Ô meu irmão, ô minha irmã, minha amiga que está nos ouvindo nesta manhã, reconheça que você precisa de Cristo. Dê valor ao que Cristo fez por você
e de vir morrer na cruz do Calvário. Não tire esse dia, não tire esse final de semana para farrear, não. Quantos e quantos por aí tira esse final de semana, torce para chegar esse final de semana para poder ter farras e farras de vinhos, para ter um motivo para você farrear. Não é dia desse, não é dia para fazer isso. O dia de hoje é para nós reconhecermos o que Cristo fez na cruz do Calvário. E a única maneira de nós reconhecermos isso é se santificando mais a Cristo. Deixe de ser incrédulo. E a única maneira de como tem de você vencer a incredulidade é ouvindo a palavra de Deus, é pregando a palavra de Deus, se encorte na palavra de Deus, medite na palavra de Deus, que a sua vida vai mudar. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que nós possamos dar valor ao que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, que nós possamos dar valor ao que Jesus Cristo fez, o que Deus fez de nos dar Jesus para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar no terceiro dia. Depois de alguns dias, 40 dias mais ou menos, ele subiu ao céu, mas com a promessa: eu vou voltar. Esse mesmo Jesus que disse que ia morrer na cruz do Calvário, que disse que ia ressuscitar, ele cumpriu. Ele morreu, ele ressuscitou, ele disse que ia subir ao céu, ele subiu, e ele disse que vai voltar. Você está preparado para a volta de Cristo? Você está preparado para a volta de Cristo? Se não está, creia nas promessas de Cristo. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado por esta manhã, o Senhor ter nos dado a oportunidade de aprendermos mais sobre a ressurreição de Jesus. Ó Deus, nós vimos ali pessoas que enfrentaram toda aquela situação com incredulidade. Tinha pessoas que não acreditavam, mas depois que aconteceu, acreditaram. Deus, da mesma forma, hoje nós temos pessoas que não acreditam. Deus, dê a oportunidade para que aquelas pessoas possam crer em Ti. Tenha misericórdia. Se realmente o Senhor quer nos usar como instrumento em Tuas mãos, ó Deus, que o Senhor nos use, para que nós possamos mostrar para essas pessoas que o Senhor é a verdade. Tudo que o Senhor fala é verdade. Deus, nos dá disposição para pregar a Tua palavra para essas pessoas e para que as pessoas possam ouvir e a palavra de Deus possa fazer efeito em suas vidas. Deus, abençoe esse dia. Toma esse dia em Tuas mãos, nos fortalece, nos ajuda, nos guia, nos dirige, nos guarda, nos livra de todo perigo e todo mal. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e até à noite o pastor Flávio está com vocês trazendo a mensagem também desta noite. Que Deus abençoe e um bom final, uma boa semana para todos.